Hoje eu vou mostrar para vocês o front que eu estou desenvolvendo aqui para o The WisePad. E aí galera, beleza? Vocês sabem que eu estou desenvolvendo aquela aplicação exemplo de Clean Architecture que é um Notepad para cloud. Eu já fiz boa parte do back-end, tá? Na verdade, praticamente finalizado o back-end, e eu quero também começar a desenvolver o front-end. Como vocês sabem, eu sou um cara mais de back-end, sou um cara mais de programação mesmo. Não manjo muito de HTML, CSS e de design, mas eu vou me aventurar aqui para aprender o desenvolvimento de front-end moderno. E aí queria mostrar para vocês o que eu fiz até agora. Não está muito bonito, não está muito perfeito, mas acho que é um bom começo. Eu resolvi fazer em Next.js, que eu estou realmente aprendendo aqui, estou mergulhando mesmo aqui na piscina sem saber nadar direito, mas está saindo alguma coisa. Eu fiz uma outra aplicaçãozinha que eu estou trabalhando aqui na consultoria que eu estou fazendo, que eu estou usando o Next também. E o legal é a Vercel, né, pessoal? Não sei se vocês conhecem, mas eu fiz a implantação dessa outra aplicação na Vercel e é muito fácil fazer a implantação. São 2 palitos. Basta você realmente ligar, né, a Vercel lá com o seu GitHub e quando você dá o push, ele vai lá e implanta. Então é muito fácil mesmo o processo de implantação usando a Vercel quando você usa o Next. Então vamos lá para dar uma olhadinha no código, que eu confesso que não está aquela maravilha, mas pelo menos está funcional. Vamos lá. Então esse aqui é o código que eu fiz até agora, ele é super simples, né? Então de fato a aplicação em Next é uma coisa muito simples de fazer. No Pages aqui você coloca as páginas que você vai desenvolver. Eu tenho um outro diretório Components aqui, que eu coloco os componentes da minha interface. Então por exemplo, aqui eu tenho no Index, é o meu sign-in, e eu tenho o sign-up. Para cada uma dessas páginas, né, eu tenho os componentes aqui, o componente de sign-in, que é o form mesmo, e o componente de sign-up. Eu também tenho um header e um footer aqui, que são apresentados em cada página. Aí vou colocar para rodar aqui, acho que já está rodando. Então essa aqui é a interface, né, deixa eu colocar no index aqui. Então esse é o sign-in, né, não está aquela beleza, mas acho que está utilizável aqui. E aqui você vai escrever o seu e-mail, sua senha, para fazer o sign-in, para logar. E se você não tem conta, né, você clica aqui para fazer o sign-up. Eu coloquei também o Toastify, não sei se vocês conhecem. Então, se a pessoa aqui submeter sem ter preenchido os campos necessários, ele reclama, né? Então, some fields are empty aqui, por exemplo. E se eu digitar aqui, por exemplo, test@mail.com, por exemplo, se eu errar aqui, né, se eu não colocar a mesma senha, no confirm, ele também mostra, né, que a senha não bate. Então, esse código ainda não está funcional, tá? Quando ele faz aqui o sign up, eu tenho um handle submit. Aqui eu não fiz a lógica ainda do sign up e nem do sign in, tá? Então eu tenho aqui só o código inicial mesmo. E agora, daqui para frente, eu vou implementar então a lógica mesmo da interface. Um detalhe que eu queria comentar aqui com vocês, se vocês forem perceber, eu não fiz nenhuma estruturação muito complexa aqui no front. O meu back-end está estruturado usando a Clean Architecture. Então você tem lá caso de uso, entidades e todas as camadas lá da arquitetura limpa. Mas no front-end vocês podem ver que está bem simples mesmo, só tem as páginas e os componentes. Então por que eu fiz isso, pessoal? Eu acho que quando a sua interface é simples, quando você não tem muita complicação na interface, eu não acho que vale muito a pena você se preocupar muito com estruturar muito aquele front-end usando, por exemplo, as camadas que você tem na Clean Architecture. Qual que é o meu entendimento, pelo menos por uma aplicação simples como essa? É que o front-end está na última camada da arquitetura limpa, da Clean Architecture. E a última camada ela é a camada de tecnologia mesmo. Então não faz muito sentido eu ficar, por exemplo, desacoplando ali as coisas, por exemplo, de bibliotecas. Porque, de fato, ela está na última camada. Eu sei, quando o seu front é mais complexo, quando ele tem mais funcionalidades, então vale a pena você dividir algumas coisas. Para você, por exemplo, não ficar dependendo do React e etc. Mas quando você usa um framework como o Next.js, eu acho que não faz sentido nenhum você fazer a coisa toda tentando desacoplar. Me parece over-engineering, por assim dizer. Então, o que o Uncle Bob fala quando fala sobre interface gráfica e padrões que você pode utilizar na Clean Architecture ou em qualquer tipo de arquitetura bem estruturada? Ele fala do padrão Humble Object. Então, por exemplo, se você tem alguma coisa com uma lógica mais complexa na sua interface, você pode usar o Humble Object, que é o seguinte: você pega aquela parte que tem mais lógica, você separa, você tira dessa classe
né? E esse objeto aqui ele fica humble, ele fica humilde, porque ele tem quase nenhuma funcionalidade, e a sua funcionalidade mesmo fica num outro componente. Então, por exemplo, na interface você pode dividir as suas views dos seus presenters. Os presenters é que contém mais lógica. As views são humildes, por assim dizer. São humble objects. Eles simplesmente ficam manipulando strings para mostrar alguma coisa e para modificar como as coisas são mostradas na tela. Mas a lógica fica mais modularizada nos presenters. Então eu acho que faz sentido isso daí. É claro, eu nunca fiz nenhuma aplicação muito complexa, né, no front-end. Realmente estou começando a mexer agora. Mas para essas aplicações em que você tem um conjunto de páginas super simples, de sign-in, de sign-up. No meu caso, vai ter uma outra página em que você vai ver as suas notas e vai clicar para editar uma e pode criar uma nota também. Então, quando você tem esse tipo de interface simples, sem muita complicação, eu não vejo muito sentido em fazer uma estruturação muito complexa no seu front-end. Lembrando que, para mim, o front-end está na última camada da Clean Architecture. Então, não me parece fazer muito sentido fazer muitas estruturações complexas ali. Me parece um pouco de over-engineering nesse sentido. Então, como é que você vai fazer o teste da sua interface? A meu ver, é utilizando os testes end-to-end, por exemplo, usando o Cypress. Então, eu vou, por exemplo, fazer alguns roteiros, né? Então vai fazer o sign-up, vai cadastrar um usuário novo, depois vai fazer o sign-in com esse usuário, vai criar uma nota. Então você pode fazer alguns roteiros e aí você cria testes end-to-end que seguem esses roteiros. E aí você consegue verificar a lógica da sua aplicação usando testes end-to-end que vão testar a sua interface também. Então era isso, pessoal, só mostrando aqui o meu início, né, dessa brincadeira aqui com o front-end. Se você tem alguma ideia de como melhorar o código que eu tenho até agora, pode falar. Eu realmente não domino aqui a parte do front-end, mas espero que essas dicas que eu dei sejam úteis para o desenvolvimento das aplicações que vocês estão aí lidando. Eu vou falar mais sobre isso aqui, vou continuar desenvolvendo o front-end e vou realmente ligar, né, conectar o meu front-end com o meu back-end, que já está praticamente completo. E à medida em que isso vai evoluindo, eu vou mostrando aqui para vocês. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.